Ok, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ok. Agora sim. Ok. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite da escola para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Se vocês tiverem dúvidas, quiser fazer algum comentário, eu não me incomodo de vocês fazerem isso durante a apresentação. Então, podem ficar tranquilos. Pode levantar a mãozinha virtual ou colocar no chat e eu vou pedir sua ajuda para a Chayenne. À medida que, se for aparecendo alguma coisa e eu não me tocar, você pode me interromper e a gente vai falando junto aí. Ok? Vou compartilhar minha tela com vocês. Ok. Conseguem ver a apresentação? Tudo ok, Pri. Ok. Então, vamos lá. Meu nome é Priscila Campos, vou falar com vocês hoje sobre os fatores psicológicos que afetam o treinamento físico. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, sobre alguns conceitos importantes em relação a como esses fatores psicológicos vão modular o treinamento que a gente, enquanto personal trainer, aplica, promove para os nossos alunos. Antes de começar a falar especificamente sobre o tema, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem um pouco quem eu sou e a minha trajetória até agora e por que a gente está falando sobre isso. Sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Veiga de Almeida, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente faço doutorado numa parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Florida International University. Então, nesse momento, eu estou aqui na Flórida e estou fazendo um pedaço de sanduíche do meu doutorado. Aqui em Juiz de Fora, eu estou vinculada no Departamento de Educação Física. Aqui em Miami, eu estou vinculada no Departamento de Psicologia. Então, o doutorado ele é um misto de questões do exercício com as questões psicológicas. Sou membro do Núcleo Interprofissional de Estudos e Pesquisas em Imagem Corporal e Transtornos Alimentares e do Health and Development Lab, que é o laboratório onde eu estou vinculada na FIU. Aqui nos Estados Unidos, depois que eu vim, fiz a certificação com a escola, com a Link Education, então eu sou personal trainer licenciada pela AAPT e atuo aqui nos meus momentos de tranquilidade como personal trainer, CrossFit Kids Coach e professora de natação para bebês e crianças. Então, eu nunca deixei a educação física de lado. Desde a minha formação, eu sempre trabalhei com educação física no Brasil. Chegando aqui, fui primeiro entender, né, como era o mercado. Encontrei a Link Education, que é uma escola massa, fantástica, e fiz todo o curso, fiz a prova e agora, desde dezembro do ano passado, vai fazer um ano, que eu estou trabalhando como personal trainer. Então, a gente está aqui no caminho. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de todos esses tópicos. Então, eu vou começar falando com vocês e a gente vai discutir sobre aspectos positivos e negativos da prática regular de exercícios físicos. Depois, a gente vai compreender as características dos exercícios que são afetadas pelos fatores psicológicos. Vamos entender também os desfechos psicológicos da prática regular de exercícios e os transtornos mentais que estão fortemente associados à prática de exercício físico. Como que a gente, enquanto agente de saúde, pode trabalhar na prevenção desses desfechos negativos, especialmente dos desfechos psicológicos, que é o principal tema do nosso webinar hoje. E, por fim, vou falar um pouquinho sobre a psicologia do exercício e do esporte na atuação do profissional personal trainer ou profissional de educação física. Então, para começar, todo mundo sabe, né, é de conhecimento, inclusive de quem não é da área, que o exercício físico praticado de maneira regular, constante, com orientação, ele vai promover melhora na qualidade de vida e no bem-estar dos indivíduos. Então, a gente já sabe que a prática regular de exercícios físicos, ela tem a capacidade de promover melhora desses marcadores de saúde e bem-estar.
a maioria de nós entende que a prática regular de exercício físico promove diversos benefícios positivos em quem pratica. Então, a gente sabe que exercício físico, e hoje isso está muito, assim, depois do COVID, principalmente, a gente sabe o quanto está sendo divulgado como o exercício é importante para a manutenção da saúde dos indivíduos. Então, é legal a gente entender que, de fato, o exercício ele pode estar e deve estar presente na vida das pessoas com essa conotação de trazer saúde, bem-estar, qualidade de vida. E nós, enquanto agentes, né, a gente precisa ter clareza desses conceitos e clareza do que o exercício é capaz de proporcionar para os nossos clientes, para os nossos alunos. Porém, alguns estudos que a gente considera na ciência mais recentes, eles apontam que essa prática de exercício, dependendo de como ela é entendida pelo indivíduo, ela pode manifestar alguns fatores que não são positivos. Então, independente do indivíduo praticar um exercício com o objetivo final, a trajetória pode levá-lo ao desenvolvimento de fatores negativos, como, por exemplo, irritabilidade, alterações no humor, isolamento social. E quando a gente pensa em isolamento social, não é o isolamento social que a gente se viu obrigado por conta da pandemia, mas um isolamento social onde a pessoa deixa de conviver com amigos, com familiares, porque o exercício é a coisa mais importante da vida daquela pessoa e ela acaba se isolando de outras pessoas. A gente também tem a associação da prática de exercício com transtornos alimentares, então a gente precisa ficar atento a essas questões. Os estudos também indicam alto índice de suicídio em praticantes de exercício, e aí, em diversas facetas do exercício, a gente tem alto índice de suicídio em atletas adolescentes, então isso também é um dado chocante. E a gente tem também transtornos mentais, como a dismorfia muscular, por exemplo, que acomete boa parte de praticantes de exercício físico. Então, obviamente que eu não estou aqui para falar para vocês que a gente não vai fazer exercício, é claro que não. Mas a gente precisa ficar atento como o nosso papel enquanto personal trainer pode modular o que a pessoa vai desenvolver em relação ao exercício, especialmente a longo prazo. E aí, então, ok, entendemos que o exercício promove muitas coisas positivas na saúde e no bem-estar de quem pratica. E aí, agora, comecei a falar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que não são positivas. Então, um lado do exercício que a gente não quer que o nosso cliente atinja. Para que o nosso cliente não chegue nesse ponto, né, que ele não desenvolva aspectos negativos, qual que é o melhor exercício físico que eu, enquanto personal, posso levar para o meu aluno? Então, vamos entender uma coisa. Eu não quero que o meu aluno tenha nenhum resultado negativo com o exercício. Claro que não. Eu quero que ele se beneficie do que o exercício pode proporcionar para ele de melhor. Qual que é o melhor tipo de exercício que ele deve fazer, então? Qual a melhor intensidade? Será que isso tem relação com os fatores negativos? Com qual frequência o meu aluno deve fazer exercício? Será que a gente pode levar, então, em consideração que todo mundo tem que treinar 2 vezes na semana, 3, todo dia? Qual que é a melhor frequência? Qual a duração do exercício? Então, quanto tempo o meu aluno precisa treinar cada vez que ele for se exercitar? E qual que é a melhor maneira desse exercício acontecer? É um exercício individual ou é um exercício em grupo? E aí, todas essas perguntas são válidas e elas devem ser feitas. Mas a resposta para elas, infelizmente, não é a mesma para todos os indivíduos. A resposta é individual.
o que vai levar o seu aluno a um sucesso num programa de treinamento ou possibilitar que ele se aproxime de algo que a gente entende como fracasso, que é deixar de praticar o exercício, é muito individual. Quando a gente recebe um cliente, quando a gente recebe um aluno, a gente precisa entender que ele tem um monte de coisa que ele traz na bagagem psicológica dele, tanto em relação ao que ele experimentou de exercício durante toda a vida, como práticas aleatórias, individuais, que ele experimentou no decorrer da vida dele. E quando eu falo dessa bagagem, não necessariamente eu estou falando de bagagem motora, né? Não só o exercício, mas outras experiências que vão interferir no que essa pessoa gosta ou não gosta. E o que eu consigo perceber nessa minha trajetória profissional é que muitas vezes o profissional, o personal trainer, ele peca porque ele acha ou ele acaba sendo levado a repetir exatamente o que ele viu que deu certo com alguém. Então, deixa eu deixar bem claro o que eu estou falando aqui. Por exemplo, você faz um tipo de treino específico, você é praticante de musculação, e aí você tende a levar todos os seus alunos, ou boa parte dos seus clientes, para esse seu lugar de fala, como se a musculação fosse o melhor exercício para todas as pessoas. E isso não é uma verdade absoluta. O seu aluno pode não gostar de musculação por N motivos, ele pode já ter tido uma experiência que não foi legal, ele pode simplesmente não se adaptar aos movimentos, ele pode encontrar uma resposta melhor fisiológica do corpo dele em outra modalidade. Então, enquanto personal trainer, a gente precisa fazer essa escuta muito individualizada e muito atenciosa de quem é o nosso aluno, qual é o objetivo dele, e aí sim entender qual possibilidade de movimento que essa pessoa tem, dentre as possibilidades óbvias que a gente consegue trabalhar, e dentro do que a gente tem ali de recurso para desenvolver o treinamento físico com aquele aluno. O que isso tem a ver com a parte psicológica? Independente do seu aluno, ou independente de você entender que aquele aluno vai fazer um treino mais aeróbico ou mais anaeróbico, por exemplo, isso vai determinar se o seu aluno vai aderir ao seu programa de treinamento ou se ele vai desistir, se ele se sentir motivado. Então, a motivação, que é um fator psicológico, vai interferir diretamente no seu trabalho. Quando eu coloquei aí no slide exercício aeróbico ou exercício anaeróbico, foi assim, casualmente um exemplo. Não necessariamente a gente vai sempre ter que escolher um desses tipos de exercício. Não é isso, podia ter colocado qualquer outra coisa. Por exemplo, musculação ou natação. O que vai definir se o seu aluno vai aderir ao programa de treinamento e se manter ativo, ou seja, vai continuar sendo seu aluno por muito tempo, ou se ele vai treinar com você uma semana e não vai treinar nunca mais, vai desistir do treino, é como o treinamento vai atingir psicologicamente e vai mantê-lo motivado. E isso também essa motivação é algo muito individual. Tem gente que só consegue se motivar... Oi? Oi? Pode seguir, Pri. Eu acho que alguém estava com o áudio aberto. Ok. Então, essa motivação é algo individual. Ou seja, tem gente que vai se motivar porque conseguiu ver um resultado no corpo que estava esperando. Então, começou a fazer algum tipo de treinamento e percebeu, por exemplo, que diminuiu circunferências e isso vai levar essa pessoa a ficar mais motivada. Outras pessoas vão se motivar porque
chegou em algum ambiente de treino e reconheceu alguns amigos e viu que aqueles amigos estão ali sempre. Então, isso vai levar essa pessoa a ficar mais motivada. Tem outros amigos ali treinando no mesmo horário. Outras pessoas vão se sentir motivadas porque querem atingir, por exemplo, um objetivo de condicionamento. Eu não conseguia fazer uma corrida de 5 quilômetros e agora eu já consigo. Então, isso vai motivar aquela pessoa a gerar novas metas, novos objetivos, e isso vai levar com que essa pessoa fique mais aderida ao seu treinamento. Da mesma maneira, a desistência... Temos uma pergunta. Aline Oliveira. Ok. Levantou a mão. Aline, pode falar? Não, acredito que não. Ela não conectou o áudio ainda. Conectou e desconectou. Para mim, parece que ela está conectando. Eu vou seguir, e aí, se ela voltar, a gente volta aqui. Peraí. Ok. Da mesma maneira, esses fatores também vão modular o seu aluno a desistir do programa de treinamento. Então, tem gente que desiste porque uma semana depois do treino subiu na balança e não perdeu nenhum peso. E aí, isso vai levar essa pessoa a desistir. Tem gente que desiste porque treinou um ano inteiro e chegou no dia da competição, não conseguiu, o time que ele estava não conseguiu ganhar. Tem gente que desiste porque não quer levantar cedo e o único horário que tem para treinar é 6 da manhã. Então, entender os motivos que levaram o seu cliente a desistir também é muito importante para que você consiga traçar estratégias e fazer com que esse aluno tenha uma maior aderência. Então, isso tudo vai permear nesses fatores psicológicos. Como que você vai acessar esses fatores psicológicos? A gente precisa de tempo e a gente precisa conversar com o cliente, entender exatamente o que ele quer, quais as vivências, como o nosso treino está chegando, como que ele está recebendo o nosso treino. Então, não necessariamente o que eu gosto de praticar é o que o meu aluno vai gostar. E a gente precisa ter muita clareza disso. Muitas vezes, como eu já disse, um erro do personal é entender que todos os alunos que ele tem vão fazer exatamente a mesma modalidade que talvez ele faça. Isso não é uma verdade. A pessoa tem a tendência a desenvolver a mesma modalidade, mas existem outras infinitas possibilidades de exercício. Então, encontrar a melhor modalidade ou encontrar a melhor maneira de gerir as variáveis daquela modalidade para atingir um objetivo é muito mais inteligente e, com certeza, aumenta o nível de aderência do aluno com o personal, com o seu programa de treinamento. E aí, a gente vai pensar agora um pouco sobre os benefícios que a prática de exercício físico traz para as pessoas. Então, como eu disse anteriormente, vamos pensar aqui num programa de exercício físico, e aí eu não quero que vocês pensem, a partir de agora, em um único programa. A gente vai pensar em qualquer prática de exercício físico que é desenvolvida de maneira regular, consciente, sob a orientação de um profissional capacitado. Essa prática, ela vai levar esse indivíduo a melhora desses marcadores de saúde e bem-estar, como a gente já disse anteriormente. O que a gente pode citar como esses benefícios positivos que a gente sabe aí que vão acontecer nas pessoas que praticam exercício físico? Por exemplo, em grupos especiais, em grupos de pessoas que precisam de um atendimento diferenciado. A gente sabe que o exercício promove vários fatores positivos, e aí coloquei aí uma gestante, mas para exemplificar esses grupos. Então, a gente tem vários grupos especiais, vamos dizer assim, que vão precisar de uma atenção diferente, mas que a gente sabe que dentro dessa prática regular, essa pessoa vai ser beneficiada positivamente. Os idosos, as pessoas com doenças crônicas, elas também têm melhoras desses marcadores de saúde. Então,
Voltando lá na gestante, por exemplo, uma gestante que pratica exercício físico regularmente, ela tende a ter os níveis de glicemia menos elevados durante a gravidez. Ela tende a ganhar menos peso durante a gravidez, que é algo muito bom. A gente tem uma grande associação, por exemplo, de um baixo índice de obesidade infantil em mães que se mantiveram ativas durante a gravidez. Então, o que a mãe faz quando está grávida vai interferir na vida do filho depois que ele está fora do ventre. Então, o exercício tem todos esses benefícios. Pensando no idoso ou na pessoa com doença crônica, por exemplo, hipertensão, a gente sabe que o exercício é capaz de diminuir ou manter os níveis pressóricos dentro de uma determinada faixa, muito mais próximo da normalidade do que pessoas que são hipertensas e não praticam exercício. A mesma coisa acontece também com pessoas diabéticas, né, que a gente consegue controlar o nível de glicemia melhor quando a pessoa faz exercício, comparado com uma pessoa que não faz. E a gente também tem um monte de estudo que comprova, por exemplo, melhoras em vários marcadores de saúde em pessoas que estão em tratamento de câncer, quando essas pessoas fazem exercício comparado com pessoas que não fazem. Eu li um estudo sexta-feira sobre pacientes com doença renal crônica e como o exercício melhora os marcadores renais quando comparado com pessoa que não faz exercício. Então, a gente já sabe disso, e isso está muito comprovado cientificamente, e a gente só precisa conseguir reforçar isso. E aí, olha só que legal. Se a gente pega um treinamento físico, aplica ele de maneira adequada, independente do contexto onde a gente está, a gente tem quase que uma garantia que o nosso aluno vai se beneficiar dessas variáveis. Então, é quase que uma receitinha de bolo. Se eu tenho um aluno que, sei lá, está com diabetes, e aí ele começa a fazer um exercício e eu sigo as orientações, provavelmente ele vai ter melhoras nesses marcadores fisiológicos. E a gente também sabe que o exercício é capaz de promover melhoras estéticas nos praticantes. Então, é óbvio que uma galera vai praticar exercício porque quer ser uma gestante saudável, uma outra galera vai praticar exercício porque quer melhorar os níveis de pressão arterial, e uma outra galera vai praticar exercício porque quer melhorar o shape, quer ficar com uma forma estética melhor. Então, independente de qual seja o grupo onde você vai trabalhar, se você tiver segurança no que você está fazendo, se você utilizar as variáveis adequadas do treinamento, você consegue entregar para o seu cliente o resultado que ele procura. Esses são alguns dos benefícios positivos que o exercício físico pode promover no indivíduo que pratica de maneira regular. Então, isso aí eu acho que a gente ninguém tem dúvida alguma de qualquer uma desses benefícios, né? Tá bem claro. Porém, esse mesmo exercício praticado de maneira regular, com orientação de um profissional, que vai levar esse indivíduo a ter melhoras positivas, ele pode, infelizmente, desencadear alguns fatores negativos. Então, o que hoje a ciência comprova para a gente é que tem alguns transtornos mentais que estão altamente associados com a prática de exercício. E aí, gente, essa prática é a mesma prática que promove efeitos positivos. O que muda, o que leva, então, o exercício a gerar efeito negativo no indivíduo é exatamente a parte psicológica, muito mais forte, talvez, do indivíduo praticante do que qualquer pessoa que esteja ao redor dele. O que a gente já tem comprovado? Depressão, ansiedade, pensamento suicida, essas variáveis, esses transtornos mentais estão associados de uma maneira mais forte em praticantes de exercício do que na população geral. Então, muitas vezes a gente acha que o exercício ou uma pessoa que se exercita
ela o faz e ela tem saúde. E, de fato, isso tem uma grande parcela de verdade. Mas a gente também precisa começar a entender que algumas pessoas estão sofrendo mentalmente por conta da cobrança que o exercício acaba gerando naquela pessoa. Então, a gente tem aí essa associação forte de ansiedade, depressão, pensamento suicida. Além disso, a gente tem a alta associação do desenvolvimento de transtornos alimentares nos praticantes de exercício, seja praticante regular, o meu aluno de personal, por exemplo, seja um atleta. E aí a gente tem altos índices de transtornos alimentares dentro dos atletas, e aí alguns esportes eles acabam tendo uma incidência maior, mas é fato que existe mais transtorno alimentar lá no meio dos atletas do que na população comum. Porém, se a gente for pensar só da população comum, quem pratica exercício tem mais chance de desenvolver transtorno alimentar do que quem não pratica. E, além disso, um outro desfecho negativo, eu coloquei ele aí dentro da casinha dos transtornos mentais, mas ele ainda não foi classificado como transtorno mental, que é a dependência ao exercício, que é o que eu estou estudando mais aprofundadamente no doutorado. Então, vamos lá. Eu estou falando para vocês do mesmo exercício. O mesmo exercício, vamos pensar então, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Uma pessoa que te procura como personal para treinar corrida, e daí essa pessoa vai fazer 3 aulas com você por semana e vocês vão correr durante 30 minutos, 40, 1 hora. Parece que isso pode desenvolver algum desfecho negativo nessa pessoa? Pensando que o exercício está sendo feito de maneira adequada, respeitando as variáveis biológicas e individuais daquele indivíduo? Não. Para mim, de verdade, não parece. Porém, a maneira com que esse indivíduo recebe esse exercício pode desenvolver nele altos índices de ansiedade, pode levá-lo a um quadro depressivo, pode levá-lo a desenvolver um transtorno alimentar, pode levá-lo a desenvolver dependência ao exercício. É o mesmo exercício. Não é um exercício que é super intenso, não é só nos atletas, não é só na elite. Os desfechos negativos do exercício, infelizmente, eles estão presentes em qualquer aspecto de prática de exercício, ainda bem que em menor prevalência do que os efeitos positivos, mas eles existem e a gente precisa enfrentá-los e entender qual o nosso papel e o que a gente pode fazer para que eles não se disseminem de maneira absurda. Então, só para vocês entenderem, porque de fato é um conceito mais novo na literatura, ainda não está classificado como transtorno mental, a gente está aqui num estudo intenso, tentando que a dependência ao exercício seja classificada no DSM da próxima versão, para que assim a gente tenha, então, diagnóstico, tratamento e orientação de maneira mais adequada. E aí, o que é dependência ao exercício? É um desejo exagerado por fazer exercícios, resultando em comportamento excessivo, incontrolável, que vai se manifestar nos indivíduos, principalmente em sintomas psicológicos. Então, a gente começa a perceber que o indivíduo tem dependência ao exercício quando ele deixa de fazer qualquer coisa e prioriza o exercício. O exercício passa a ser a coisa mais importante para aquela pessoa. Independente dela estar lesionada, dela estar passando mal, né, se sentindo mal por alguma doença, por alguma patologia, ela não deixa de treinar. Independente das pessoas que estão ao redor dela começarem a achar que ela está treinando com muita frequência. Poxa vida, você está indo treinar 3 vezes por dia. Você já foi ontem, ficou até de noite, está indo agora de manhã de novo. Quando essa pessoa começa a evitar, por exemplo, comidas em festas, em confraternizações, porque ela não pode sair da dieta, porque se ela sair da dieta vai interferir no treino.
esses fatores, esses comportamentos, são comportamentos característicos de um dependente de exercício. A dependência ao exercício hoje, ela é entendida como as outras dependências, como dependência de álcool, como dependência de tabaco, como dependência de compras. E aí a gente, como eu disse, né, tem essa dificuldade que ainda não foi conceituada enquanto transtorno mental. Então, um psiquiatra que recebe um paciente com esse diagnóstico, ele tem dificuldade, porque ele não tem uma classificação exata, e a gente está trabalhando com essas ideias de prevenção e esse diagnóstico precoce, porque, de fato, é uma patologia e pode levar o indivíduo a suicídio, a altos índices de depressão, a altos índices, altos graus de ansiedade. Como é que o profissional de educação física, o personal trainer, como ele pode atuar como um agente de prevenção desses fatores psicológicos negativos? A gente já sabe, ou eu imagino que a maioria de vocês já sabe claramente como vocês trabalham para levar os fatores positivos para o cliente de vocês. Então, o que vocês precisam fazer enquanto personal trainer para desenvolver as capacidades positivas do exercício na vida do aluno? Né? Vocês vão utilizar todas as variáveis do treinamento, vocês vão lembrar da individualidade biológica, pensar, nossa, não, para essa pessoa, eu acho que se eu usar esse método de treinamento, o resultado vai ser melhor. Eu acho que agora eu preciso mudar, então, essa variável, eu tenho que trabalhar mais intensidade nessa semana de treino. Na semana antes da competição, se eu estou pensando numa atleta, eu vou precisar trabalhar com cargas mais baixas para que ele chegue na competição no melhor nível de desempenho. Essas são as variáveis que a gente aprende no curso que vão ajudar o nosso aluno, o nosso cliente, a atingir todos os fatores positivos do exercício. Então, isso a gente já sabe. Pensar nas possibilidades de modalidade, que é o que eu disse lá no início, qual modalidade é melhor para esse aluno. Comecei a dar uma aula para ele de corrida, mas o cara não gosta de correr, e aí ele está querendo sair, ele vai parar de treinar comigo, porque ele não gosta de correr. O que eu posso oferecer para ele de modalidade? Será que se a gente começar a pedalar, ele vai gostar mais? Será que se a gente começar a nadar, ele vai gostar mais? Será que propor um futebol, não sei, uma dança? Então, entender o seu aluno, entender a individualidade dele, para que os fatores positivos possam, de fato, aparecer na vida daquele indivíduo. E que aquele indivíduo fique com você, né? Tenha aderência ali ao seu treinamento. Esse é o nosso papel. Isso é o nosso mundo ideal, vamos dizer assim. E aí, pensando que a gente vai desenvolver tudo isso da melhor maneira possível, como a gente pode fazer para prevenir que esses efeitos negativos que eu disse, né, essas possibilidades de transtornos mentais, cheguem a assombrar o nosso cliente? Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cada um é diferente do outro. Então, respeitar a individualidade biológica, mostrar para o seu cliente, na real, que ele é diferente do coleguinha dele, que ele é diferente de você. Que muitas vezes a gente vende um sonho que a gente sabe que não é real. E isso não é legal, porque isso vai acessar vias psicológicas no nosso aluno que depois a gente não vai conseguir mais voltar. Então, quando a gente vende para um aluno que ele vai ter um corpo determinado, quando a gente promete para o nosso aluno que ele vai conseguir ganhar uma medalha em determinada modalidade, quando a gente promete para ele que ele vai atingir determinado local, num pódio, por exemplo, a gente está vendendo algo que a gente talvez não consiga cumprir. Por quê? Não depende exclusivamente do nosso treino. Depende da individualidade de cada um. Depende como o seu aluno vai se dedicar ao treinamento, depende como o seu aluno vai se alimentar, qual a relação que ele tem com a comida, depende também de como o psicológico do seu aluno está, porque talvez ele não está no momento legal,
E a gente sabe que a secreção dos hormônios vai modular, inclusive, na diminuição de gordura e aumento da massa magra. Então, se eu tenho um desajuste de secreção hormonal, eu vou ter dificuldade de conseguir melhora no desempenho do meu aluno. E eu, enquanto personal trainer, não consigo trabalhar nesse lugarzinho. Então, eu não vou conseguir acessar isso. É muito importante a gente lembrar disso e respeitar que cada um é diferente do outro. Você pode falar com o seu aluno que você vai promover uma melhora de marcadores fisiológicos, que você vai melhorar a questão estética do corpo dele, que você vai ajudá-lo a melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Isso é verdade. Eu só não acho que a gente deve prometer coisas que nem sempre a gente consegue cumprir. Especialmente essa parada de comparação. Então, comparar com alguém, você vai ficar igual aquela pessoa. Não é legal. Você não sabe o que aquela pessoa faz, você não sabe se o seu aluno está disposto a fazer exatamente o que aquela pessoa faz. E mesmo se ele fizer, você não consegue garantir que o organismo dele vai responder da mesma maneira que o organismo do outro. Então, entender isso é de extrema importância para a gente prevenir que os fatores psicológicos negativos atinjam o seu aluno. Uma segunda coisa que é legal a gente entender para trabalhar na prevenção: manter o nosso aluno motivado. Manter o nosso aluno motivado significa entender quais são as vias de motivação que acessam o seu aluno. E aí, para cada pessoa é diferente, como eu também já disse lá atrás. Tem gente que vai se manter motivado se no fim do mês subir na balança e ver que perdeu lá não sei quantos gramas, não sei quantos quilos. Tem gente que vai se sentir motivado porque tem um parceiro de treino, todo dia vai treinar com alguém. Tem gente que vai se sentir motivado porque quer conseguir, no final do ano, correr uma maratona, uma meia maratona. Então, entender qual a motivação do seu aluno e trabalhar com metas reais para que ele consiga atingir é uma maneira da gente prevenir que os desfechos negativos venham a assombrar o seu aluno. Então, quando a gente trabalha com algo real, com meta real, com motivação, com individualidade biológica, a gente está sempre pisando em terra firme. Isso vai diminuir a possibilidade dos fatores negativos aparecerem. E uma outra possibilidade de prevenção é o que os meus 2 grupos de pesquisa trabalham atualmente, que são intervenções preventivas. A gente trabalha hoje no Brasil com esse The Body Project, que é um projeto de aceitação corporal que começou aqui nos Estados Unidos e hoje está disseminado pelo mundo. O nosso grupo do Brasil é pioneiro em trabalhar o The Body Project, tanto em homens quanto em mulheres, e agora a gente está trabalhando com minorias sexuais masculinas. E a ideia do projeto é reuniões com pessoas, né, com pares, com pessoas que pensam e que estão no mesmo nível de vida em relação a compartilhar as coisas parecidas, e a gente discute sobre as possibilidades do corpo, sobre como o nosso corpo é funcional, como é legal a gente ter um corpo que possibilita que a gente faça várias coisas e respeitar que corpos diferentes eles existem, eles estão aqui e encontrar beleza em todos eles. A saúde, ela não pode mais ser vista exclusivamente como uma forma corporal. Então, quando a gente começa a pensar que marcadores de saúde são muito mais do que IMC, peso e circunferência de cintura, a gente começa a entender que o nosso papel na vida das pessoas é fundamental. Eu não posso ser uma pessoa que leva para o meu aluno exclusivamente a ideia de que ele vai conseguir entrar numa calça 38 no final do ano. Não é isso. Saúde é muito mais do que isso. Saúde é quando o meu aluno está pré-diabético, começa a treinar comigo, faz um exame daqui 3 meses e o índice glicêmico diminuiu. Independente dele ter perdido peso, independente dele ter perdido circunferência de cintura, a gente conseguiu promover melhora num marcador importante de saúde.
Então, é pensar nessas possibilidades e começar a trabalhar com esse discurso que é mais da saúde do que exclusivamente estético. E aí, só fazendo um recorte e trazendo um pouquinho para o que eu vivencio aqui nos Estados Unidos hoje, eu percebo que a gente aqui tem uma cultura muito maior de saúde do que de estética. No Brasil ainda, a gente tem muita gente que procura um personal trainer exclusivamente porque quer um objetivo estético, porque quer mudança no padrão corporal. E eu não estou aqui falando que isso é errado, viu, galera? Isso existe, a gente precisa agarrar esse cliente. Esse cliente é nosso também. A gente também desenvolve estética, a gente também consegue modular o corpo, né? A forma corporal do nosso aluno. Então, esse cliente também é nosso. Mas aqui nos Estados Unidos, a visão da galera é diferente. Eles se preocupam muito com saúde. Então, é mais frequente a gente ter procura de um cliente que quer treinar porque quer ficar mais saudável e muitas vezes eles nem se ligam muito para essas questões estéticas de forma corporal do que no Brasil. Então, isso vai fazer com que a nossa atuação profissional seja diferente, porque até o nosso discurso, até a nossa fala com o cliente tem que ser diferente. Se o cliente não se preocupa exclusivamente com a forma corporal, eu preciso entender com o que ele se preocupa para eu conseguir mantê-lo motivado. Então, fazer essa leitura, entender o contexto, onde você está inserido, o que é mais importante nessa sociedade, nesse lugar onde você está, também vai ser importante para que o seu aluno aumente aí a adesão e fique com você por muitos e muitos anos. Pensando na psicologia do esporte, do exercício, e como que isso vai influenciar na nossa dinâmica e diária de trabalho. A psicologia do esporte, ela desenvolve algumas questões importantes no indivíduo, como foco, determinação, concentração, capacidade de superação, tolerância à frustração, autoconfiança, disciplina, pensamento estratégico, respeito pelo adversário, motivação e entusiasmo. Esses são alguns pontos chaves que são desenvolvidos pela psicologia do exercício e do esporte e que não necessariamente são desenvolvidos dentro de um ambiente de atleta, de um ambiente esportivo. Então, muitas dessas variáveis a gente deve pensar e desenvolver nos nossos alunos, nos nossos clientes de personal trainer. Porque quanto mais foco o meu aluno tem, melhor ele vai conseguir desenvolver no treino, né? Ele vai entender, e aí aqui também tem isso. Desculpa, só mais um recorte. Muitas vezes eu estou dando aula e o aluno para e pergunta qual grupamento muscular está sendo trabalhado, qual a importância porque eu sempre ensino a trabalhar a respiração junto com o exercício. E muitas vezes eles me perguntam qual que é a importância da fase da respiração com a fase do exercício, por que a gente precisa pensar nisso, concentrar nisso. E aí, quando eu vou ensinando, eles vão, olha, que legal, é verdade. Quando eu faço expiração nessa fase, eu percebo que eu consigo fazer um exercício mais forte, mais intenso. Então, essas questões da psicologia, elas vão ajudar com que o seu resultado positivo seja melhor. Trouxe, para finalizar, 3 imagens para a gente pensar um pouquinho em como a psicologia é importante, tanto no contexto esportivo, quanto no nosso contexto lá de academia, de sala de ginástica e essas outras possibilidades de atuação. Então, uma imagem conhecida, né? Acho que todo mundo já viu, já ouviu falar desse dia, quando o Ronaldo machucou no meio de um jogo de futebol importante. Então, ele teve uma lesão grave no joelho, e depois disso, então, a gente tem alguns momentos aí para a gente refletir. O primeiro momento, o momento da lesão. Imaginem o que passou na cabeça dele no momento da lesão.
Ele era um dos jogadores principais da partida. Muita gente contava com ele nessa partida e, de repente, ele se lesiona. Isso acontece diariamente com vários atletas. Nesse momento, precisou de um psicólogo estar do lado dele para segurar mesmo essas questões, porque não é fácil. Tem um monte de gente numa expectativa por você. Você trabalhou duro, você treinou duro para chegar nesse dia, e aí acontece que nesse dia você sofre uma lesão e não pode mais ajudar seu time, não pode mais mostrar o que você estava ali para mostrar. Então, o psicólogo do esporte, ele vem nessa abertura e começa a desenvolver isso nessa pessoa. Além disso, ele teve que lidar com um período de cirurgia, recuperação, sem treinar, sem jogar, sem fazer o que ele mais gosta de fazer, talvez, o mais gostava. Então, o psicólogo vem atuar nesse canal, né? Não deixando essa pessoa entregar. Ele precisa ficar forte, ele precisa se dedicar a esse período de recuperação, porque o mais importante é que ele esteja bem psicologicamente para o retorno, porque em breve ele vai retornar. E a gente vê isso acontecendo diariamente com vários outros atletas, com vários outros esportistas. Mas se a gente for pensar aqui no nosso aluno, será que isso também acontece com o nosso aluno de personal? A pessoa está ali num momento muito bom, preparando para correr, preparando para um campeonato de fisiculturismo. Também gostei. E aí lesiona, acontece uma lesão. Como é que você ajuda esse seu aluno a superar esse momento que não é positivo e voltar aos treinos, e voltar à prática, e chegar de novo nesse lugar de melhor desempenho? Então, a gente precisa ter estratégias, e é óbvio que se a gente tiver alguém da psicologia do nosso lado, isso ajuda muito, mas a gente também tem esse papel de trabalhar essas questões psicológicas e não deixar o nosso aluno cair por conta de uma lesão, por conta de um período que ele vai ter que ficar sem treinar. Uma outra imagem aí é o Bolt, que foi talvez o melhor corredor dos últimos tempos. Imaginem vocês como o trabalho psicológico é importante num atleta do nível do Bolt. O cara sabe que ele é o melhor, ele sabe que não tem adversário para ele. Ele sabia várias vezes que ele ia chegar na corrida e ele ia ganhar. Mesmo assim, ele tinha que ir lá e ele tinha que dar o melhor dele. Então, como a psicologia é importante nesse contexto de manter essa pessoa com o pé no chão, porque se ele começa a voar demais, é possível que algum adversário tome o lugar dele de primeiro lugar. Então, trazer essa pessoa para o pé no chão, mesmo essa pessoa sabendo que é a melhor do mundo, é algo que é muito importante, que precisa ser desenvolvido. E a gente também precisa desenvolver isso no nosso aluno. Por mais que ele esteja num lugar com um desempenho muito bom, numa estética corporal muito boa, com vários marcadores positivos, a gente precisa mostrar para ele que ele precisa continuar treinando, que se ele parar, isso vai regredir, né? Que alguma coisa pode sair do eixo se ele acabar levantando as asinhas aí, tirando o pé do chão. Com licença, Pri. Oi? Temos uma pergunta da aluna Tassiane. Uhum. Pode falar, Tassiane. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou. Eu só queria, como você pegou o Bolt de exemplo, né? Eu queria citar que também ele é o melhor do mundo, ele está sendo acompanhado nesse momento, mas também vai ter um período que ele vai ter que parar e vai ter que olhar para isso também. Como que vai ser depois que ele se aposentar, como que ele vai reagir, porque ele sempre foi o melhor do mundo, né? Ele atingiu essa marca, e também, mas o corpo uma hora vai falar para ele, você precisa parar. Então, isso já tem que ser trabalhado junto. E isso também a gente tem que trabalhar com os nossos alunos, né? Porque
Às vezes a gente quer e o aluno quer, mas ele fala assim, mas a minha idade não permite. Não, a sua idade permite que você vai chegar até aqui e não precisa ser muito mais do que isso, né? É só uma questão psicológica nesse sentido, de colocar ali e trabalhar isso, o pós, né? Importantíssimo, Tassiane. E a gente vê, vou dar o exemplo que está na tela, o próprio Ronaldo, como a forma corporal dele mudou, assim, assustadoramente de quando ele era atleta para agora que ele está aposentado. Isso acontece porque a intensidade e a frequência de treinamento são muito elevadas quando a pessoa é atleta, isso cai abruptamente quando ele aposenta, e a ingestão alimentar normalmente é muito elevada quando é atleta, né? Eles têm que comer muito, tem uma equipe que está ali acompanhando e de repente não existe mais, tipo, tudo some. E essa pessoa está acostumada com aquele padrão de vida, com aquele ritmo. E aí isso vai, obviamente, ter respostas negativas para essa pessoa. A gente tem relatos de um monte de ginasta que tem transtorno alimentar, mas um monte. E muitos são acompanhados. Tem um trabalho intenso de prevenção ao transtorno alimentar na ginástica do Brasil. Mesmo assim, muitos ainda caem, porque é difícil de verdade. A relação que um atleta desenvolve com a comida é uma coisa muito maluca. E aí, quando sai do ambiente, né, esportivo, quando aposenta, o acompanhamento tem que ser muito mais intenso. E ainda assim, como eles estão num lugar que deve ser muito dolorido, porque a pessoa, como o Bolt, ele está acostumado a ganhar, ele é o melhor do mundo. E daqui a pouco ele não vai ser mais. Então, deve ser um lugar muito dolorido. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam descontando isso em álcool, em droga, em comida, que é o que a gente também vê acontecer muito. E nós temos outra pergunta da aluna Fernanda. Pode falar, Fernanda. Então, respeitar os limites é uma coisa que eu passo. Eu tenho endometriose na parede abdominal e é um nódulo de 7 centímetros. E é impossível eu fazer abdominal da parte inferior do meu abdômen. Eu só consigo fazer superior, né? Então, respeitar também o limite de cada um dentro de cada limitação, isso também é muito importante. Saber que até aqui eu posso e passou daqui é impossível, porque esse nódulo pode estourar e eu tenho que passar por uma cirurgia. Então, eu tenho que fazer o meu melhor no meu limite e é o que eu prego isso para os meus alunos também, só para, né? Porque às vezes a gente não entende o outro, né? Às vezes uma lesão que um aluno sofreu e a gente respeitar o limite, esse olhar é muito importante para cada um dos alunos também, né? Exatamente, maravilhoso. Eu já ouvi um relato de uma ex-atleta de voleibol que no período pré-menstrual ela tinha diminuição da força. Então, nessa semana antes da menstruação, ela diminuía muito a possibilidade de gerar força. Isso é fisiológico dela. E o treinador da época não respeitava isso. Então, na semana que ela estava nessa condição pré-menstrual, ele queria que ela tivesse o mesmo desempenho que ela tinha no restante do mês. E aí isso foi levando ela a um nível de estresse psicológico que ela acabou abandonando o esporte porque não teve essa escuta inteligente do treinador. Então, é isso, é entender e respeitar cada caso, cada pessoa é única. Não adianta eu achar que o mesmo treino que eu faço, todo mundo vai fazer igual e o resultado vai ser igual. Não existe isso. Infelizmente, né? Se fosse igual para todo mundo, talvez seria mais fácil para a gente, mas não é. Para fechar, antes da Fernanda falar de novo rapidinho, Fê, eu trouxe aí essa imagem de uma luta, e aí luta eu acho que exemplifica muito bem essa questão psicológica, porque são dois oponentes, um vai ganhar, um vai perder. Nem sempre quem é o preferido, né, o que está sendo mais cotado é o que vai ganhar. E aí a gente vai pensar, então, nos efeitos psicológicos que a pessoa que perdeu teve.
A pessoa que ganhou está ali nos holofotes, ela está feliz da vida. Ela conseguiu entregar o que ela veio treinando durante um período e ela atingiu o desempenho adequado, né? Conseguiu ganhar. Mas e o cara que também treinou igual a ele, que também se dedicou igual a ele, que também ficou privado de muitas coisas e chegou lá na hora, levou um nocaute, perdeu, fim. Simples assim. Essas pessoas, de ambos os lados, é necessário acompanhamento psicológico, mas esse cara que perdeu, a gente precisa mostrar para ele que ele perdeu, que talvez teve uma falha, que talvez não era um dia bom, mas que ele é bom, né? Porque senão ele vai acabar desistindo, ele vai falar, não vou mais treinar. E isso acontece com a gente. O seu aluno chega um dia para treinar e ele acha que ele é o bambambam do dia. E aí você coloca uma carga lá e ele não consegue fazer o agachamento. É isso. Não está num dia bom, não precisa desistir do treino por conta disso. Ah, me preparei para isso, mas chegou lá não consegui. Ok, é assim mesmo. Tem dia que eu tento fazer as coisas e não consigo. Eu passo muito isso de perto no CrossFit. Porque às vezes a pessoa está treinando para fazer um movimento ginástico, ela está treinando, ela acha que ela está pronta, e ela chega lá e não faz, o movimento não encaixa. E ok, vamos treinar mais um pouco, vamos mudar a estratégia. Talvez pensando de uma outra maneira, você desenvolva melhor. Não tem que fazer, não tem, todo mundo não vai dar conta de fazer tudo. Então, é ter esse olhar mais cuidadoso. Fê, pode falar. Como eu também tenho o curso de Sport Nutrition Coach, uma das colocações que eu gostaria de fazer, que eu faço muito com as minhas alunas, que cada uma tem uma dieta, né? Vamos supor, se ela está numa semana de plant-based, ela não vai ter a força de uma semana que ela tem com uma high carb. Então, eu acho que também olhar na parte da dieta do meu aluno, entender como que está a alimentação dele, fazer esse acompanhamento, ou ter parceria, né? O fitness trainer, ter parceria com o nutrition coach é muito importante, ou ele poder estar fazendo esse curso, porque a alimentação e a suplementação é essencial também para o desenvolvimento do aluno, né? Exatamente. A gente são alguns fatores que interferem no nosso desenvolvimento, mas a base, eu acredito que seja exercício, alimentação e sono. Então, se tem alguma coisa que está desregulada nesse tripé, o desempenho não vai ser o melhor possível. Então, é pensar nesse tripé, entender como o seu aluno está e, obviamente, né, os marcadores de saúde, de maneira geral. Anderson, pode falar. Até tentei me segurar, mas não teve jeito. Não se segure. Você começou falando de que nós devemos tomar grande quantidade de precaução para evitar com que os nossos alunos tenham overtraining, para que os nossos alunos tenham compulsão alimentar, para que a gente tenha que tomar um cuidado de uma forma geral, né? Antes da pergunta, eu estava pensando, será que eu posso usar uma frase que eu acho que é muito conhecida de todos aqui, que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Vamos usar dentro da nossa área, né? Que de instrutores de atividade física e psicólogos, todos nós temos um pouco, porque quem não passou por isso ainda vai passar, né? Porque o personal, ele é muito um psicólogo, muitos treinos é mais de ouvir o cliente do que de explicar, né? Mas vamos lá, eu queria saber se você tem dentro dos seus estudos uma porcentagem das pessoas que elas, desculpa a expressão da palavra, mas que elas se despirocam, né, para uma compulsão alimentar, para umas drogas, porque quando a gente fala de atleta, o atleta não é saudável, nós não estamos falando de qualidade de vida, seja ele em qualquer esporte que nós estejamos colocando, até num jogo de dama. O cara passa 10, 12 horas sentado, movimentando uma pedra com uma má postura, do mesmo tempo que um cara do CrossFit, ele faz um levantamento de peso em cima da cabeça com peso astronômico. Então, o atleta, ele não é comparação para uma sociedade, né? Onde nós temos visto que apenas 4% da população mundial faz atividade física, né? Como é que a gente pode, ou qual a porcentagem a gente tem
ou quais os tipos de cuidados mais específicos a gente tem. Vou tentar. Quando eu vou no seu box, eu quero fazer o bar muscle up. Não adianta, eu vejo todo mundo se jogando lá para cima, eu vou tentar. Que isso pode me ocasionar uma grave lesão no meu ombro. Ou você entra com a direita, ou você entra com a esquerda, aquilo pode te danificar, romper ligamentos e etc. Mas o que eu queria que você conseguisse me pautar é em cima disso. A gente tem uma porcentagem em cima dessas pessoas mais normais, não atletas, que se perdem nisso? Obrigado pela oportunidade. Imagina, Anderson, eu que agradeço pela pergunta. A gente tem, sim. A maioria dos estudos, inclusive, eles são com população que não é patológica e que não é específica. Então, a maioria dos estudos, eles vão ter como amostra a população comum, porque é óbvio que é muito mais fácil. Qual é a porcentagem da população que é atleta? Muito menos do que a porcentagem comum, né? Vamos dizer assim. Os transtornos alimentares, eles acometem de 12% a 18% da população comum, é muito. E a dependência ao exercício acomete de 7% a 9% da população. Então, é muita gente que é doente mentalmente, e essa doença tem forte associação com o exercício. Então, a gente não está falando de pouca gente, a gente está falando de muita gente. E aí, quando a gente pensa em transtorno alimentar, por exemplo, compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Anorexia, bulimia, e entra tudo no mesmo pacote. Então, e tem muita gente. 12%, 18% eu considero muita gente, é uma parcela grande da população. E aí, é lutar mesmo contra. Eu não acho que a gente está num momento mais histórico de fingir que isso não existe. E também não acho que a gente pode deixar isso para outros profissionais, como se não fosse da nossa responsabilidade tomar frente disso. Então, a gente lá, nos meus 2 grupos de estudo, do Brasil e dos Estados Unidos, a gente fala muito exatamente sobre isso, que o profissional de educação física, ele é agente de saúde. Enquanto agente de saúde, a gente tem que andar de mão dada com os outros agentes de saúde e pensar em qualidade de vida do cliente, independente de onde isso vem, de quem consegue identificar, mas é pensar que a gente vai trabalhar em conjunto. Então, uma pessoa que tem transtorno alimentar, a gente tem um laboratório de transtorno alimentar no Ambulim, em São Paulo, no Hospital das Clínicas. A gente não tem nenhum atendimento dos pacientes é feito sozinho. Todos os atendimentos são feitos por profissional de educação física, médico, psicólogo, nutricionista e um fisioterapeuta. É uma equipe. Sozinho a gente não consegue. Quando o cara já está doente, sozinho a gente não consegue. O que eu estou falando para vocês hoje é que eu gostaria que a gente conseguisse identificar o início disso, para que a pessoa não chegasse a ter a doença. Quando a gente começa a perceber que ela está tendo uma relação estranha com o exercício. Não posso deixar de treinar. Cara, a academia... Aconteceu isso comigo essa semana. A academia fechou no Thanksgiving aqui. A academia vai fechar? Como assim? É feriado, cara. A academia vai fechar. É isso. Então, quando você começa a perceber que a pessoa está passando do limite, sentar mesmo e trabalhar de psicólogo um pouco. Falar, calma aí, tem alguma coisa errada. É legal se exercitar, é importante, mas também é legal parar. E aí, isso para todas as esferas, né? Tá doente, quer treinar. Tá lesionado. Esses dias eu vi um quadradinho assim que eles compartilham na rede social, a pessoa deitada numa maca com a perna engessada, toda estrupiada no hospital, e o médico perguntando, eu posso te ajudar com alguma coisa? A pessoa, que dia eu posso treinar? Então, é identificar esses gatilhos para a gente conseguir, né, cada vez diminuir essa prevalência das patologias. E é isso. Queria agradecer, deixar com vocês as minhas redes sociais. Eu tenho 2 Instagrams, que eu acabo publicando um pouco de coisa em cada um deles. E se tiver dúvida, se alguém quiser algum artigo específico de algum dos temas que foram abordados, pode me pedir, eu compartilho.
Tem bastante informação por aqui. Com licença, Priscila. Sim. Era justamente isso que eu queria saber, se não era você colocar algum artigo no próprio grupo mesmo, para a gente ter acesso. Então, de que vocês querem? Me pede, que daí eu tento mandar algumas coisas para vocês, se a Chayenne falar que pode. Pode, Por mim pode seria sim, eu vou liberar áudio para vocês. esse de hoje, que eu achei bem interessante. Uhum. Tá, eu vou separar alguns e coloco lá no grupo. E aí, se Ok. vocês quiserem mais, pode ficar à vontade. Tem meu número lá também, pode entrar em contato, pedir, é tranquilo. Ok, obrigado, Priscila. Imagina. Nós que agradecemos, Priscila, estava excelente, muito obrigada. Deixa eu remover o destaque aqui, só um minutinho.